Vamos resolver agora a questão 7 da UBMAP 2019. Na conta, ao lado, as letras A, B e C representam algarismos. Então, A, B e C pertencem a esse conjunto, 0, 1, 2, até o 9. Beleza? Não nulos e diferente entre si. Me antecipei aqui. Não nulos, então não pode ser 0, tá bom? 1, 2, 3, até o 9. Qual é o valor de C? Então, observe. A é a mesma coisa que A vezes 111. Beleza? E o 111, 3 vezes 37. 3 primos, 37 primo. Então, observa. Esse produto aqui, ele vai ser da forma um A, um 37, vezes um 3 vezes um A. Beleza? Então, como é que a gente pode pensar isso aqui? A gente pode trabalhar as possibilidades para o A, tá? E a gente vai dividir de duas formas aqui. Primeiro, A'. Se o A for primo, o que acontece? Ele não divide, não tem divisão aqui para colaborar com esse 37 aqui. Então, essa estrutura ABC tem que ser exatamente isso. Ó, 37 tem que estar aqui em cima e o C tem que ser... Aí fica o A, né? E isso implica que o C... o C aqui... ele tem que ser o A vezes o 3. Não pode ser maior, bom, do que 9 aqui. Tem que ficar em 1 a 9. Então, a gente tem duas possibilidades aqui para o A. O A pode ser 2 e o A pode ser 3. O A pode ser 5, professor? Não, porque esse cara não divide, como eu falei. O 5 também não divide para pegar um fator e multiplicar com 37 aqui, beleza? Então, o 2, se o A for 2, aqui aí ficaria 37 vezes 6, né? Só que aqui ficaria 222. O A, por um lado, já é 3 aqui, por outro lado seria 2, então não pode, tá? Então, esse caso não pode, porque no formato aqui, esse cara já é o meu A. Então, esse caso, o A é igual a 3, tá? O A'. Se o A é primo, esse cara tem que ser o 37, o AB, tá? Por quê? Se ele não é primo, vou fazer o caso não primo, você vai entender o que eu estou falando. Segundo caso, A não primo. O que acontece quando A é não primo? Se o A fosse, por exemplo, 4, tá bom? Então, se o A fosse 4, eu ia poder fazer 4 vezes 3 vezes 37. Aí eu ia fazer 2 vezes 3 vezes aqui ia dar 74. Ainda ia funcionar, tá vendo? Um número, outro número. Aí esse cara ia fazer o papel do C e esse cara do AB. Entendeu? Agora, quando ele é primo, esse cara não dá para dividir com ninguém. Então, esse tem que ser o AB e o produto deles tem que ser o C. Beleza? Então, é isso. Quando ele não é primo, aqui, esse fator que eu consigo soltar aqui tem que ser 2. Tá? Então, quando ele não é primo, eu posso ter o 37, né? Ou 74. Nesse caso do 37, não tem nenhum não primo que resulte nisso, né? Deixar esse cara parado aqui. E o 74?
é quando ele é da forma 2 vezes alguém. Então, o A deve ser da forma 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Beleza? Aí ele poderia ser o 4, poderia ser o 6 e poderia ser o 8. Poderia mesmo? Se eu fizer aqui o A sendo 2 vezes 2, aí eu teria essa situação aqui, né? Essa primeira situação que eu já fiz aqui em cima. E aí, por um lado, o A seria 4, só que por outro ele seria 7, tá vendo? Então, por um lado, ele seria 4, mas por outro ele seria 7. Não funciona. Esse cara não funciona. Tá bom? Se o A fosse 2 vezes 3, aí ele não poderia, eu ia deixar, nesse caso, né? Eu ia ter 2 vezes 3 vezes 3 vezes 37. Aí eu ia deixar esses dois juntos para ser o meu C, e ia fazer esses dois. Ia ficar 9 vezes 74. E aí, novamente, o A e esse cara seria o AB. Por um lado, o A deveria ser 7, por outro, ele deveria ser 6. Também não pode. Tá? Esse cara também não pode. E por fim, se ele fosse 2 vezes 8, a mesma coisa. 2 vezes 4 vezes o 3 vezes o 37. Aí aqui, o vermelho já fica aqui, né? Se eu pegar o 4 para fazer com 37, ele ultrapassa a quantidade de casas. Vai ficar 130 e alguma coisa. Beleza? Então, não posso pegar o 4. Teria que pegar o 2 para ficar o 74. Só que nesse caso, o meu C seria 12. Ele não seria um algarismo. Beleza? Então, também não pode. Então, esse caso também não pode. Ah, professor, você pegou os múltiplos de 2. O 2, o 4, o 6, o 8. O 9, por exemplo, que é 3 vezes 3. Aí, essa mesma situação, né? Se você deixa um 3 aqui e pega o outro 3 para fazer com 37, vai aumentar a quantidade de casas. Beleza? Então, se ele é primo aqui nesse produto, o A não é composto, você não consegue separar fatores para multiplicar o 34, então automaticamente você tem que ser, o AB tem que ser o 37 e fazer o produto aqui. Então, só te resta o 3 mesmo, tá bom? E quando ele não é primo, você poderia decompor, né? Usar o fator aqui da decomposição para jogar até o 34. Só que esse cara tinha que ser no máximo 2, porque senão ia ter 100 e alguma coisa. Só que aí, ainda assim, você cairia no problema do A assumir dois valores possíveis. Por um lado, ele teria que ser um valor, por outro, ele teria que ser outro. E aí também não serve. Portanto, a única possibilidade possível, tá, é essa configuração aqui. O A sendo 3, o C sendo 9. Tá bom? Porque o C é A vezes 3 aqui. Então, o A 3, o B 7 e o C 9. Qual é o valor de C? Item é letra 9. Eu sou o Enéas e este é o canal Agora é Só Praticar.